Capítulo 1, Parte 3. Acredite e vença, Joseph Murphy. Com certeza, você já teve a oportunidade de ouvir um gerente dizer: tenho que despedir o João, porque ele adotou uma atitude errada. No comércio, reconhece-se a importância da atitude errada. Eu me recordo de um artigo que escrevi sobre reencarnação, publicado sob a forma de panfleto há muitos anos atrás. Os panfletos estavam expostos num balcão junto com outros livros no local em que eu fazia conferências. No início, muito poucos eram vendidos porque a vendedora se opunha violentamente ao conteúdo, embora não o conhecesse. Então, eu lhe expliquei o significado bíblico da palavra, a origem da história e tudo o que se relacionava com o assunto. Compreendendo o conteúdo do drama, ela se entusiasmou com o panfleto e toda a edição estava vendida antes mesmo de eu haver terminado minha série de conferências. Eis um exemplo da importância da atitude mental correta. Sua atitude mental significa sua reação mental às pessoas, às circunstâncias, às condições e aos objetos no espaço. Qual o tipo de suas relações com seus companheiros de trabalho? Você é amável para com as pessoas, bom para os animais, assume uma atitude simpática ante o universo em geral ao seu redor? Você acha o universo hostil? Acha que o mundo tem a obrigação de tratá-lo bem? Em suma, qual é a sua atitude? A reação emocional da moça vendedora que mencionei há pouco era de prevenção enraizada, era uma atitude errada para vender livros. Ela estava influenciada com relação ao livro e ao seu autor. Pode-se estabelecer a atitude mental correta quando se compreende que nada consegue perturbar-nos ou ferir-nos de fora para dentro sem o nosso consentimento mental. Nós representamos o único pensador dentro do nosso próprio mundo. Consequentemente, nada poderá levar-nos à ira, à mágoa, à dor, sem nosso assentimento mental. As sugestões que nos vêm do exterior carecem de força, a menos que nós mesmos permitamos que elas nos emocionem negativamente no pensamento. Compenetre-se de que você é o dono do seu próprio mundo mental. As emoções seguem o pensamento, portanto, você é a autoridade suprema em sua própria órbita. Você permite que os outros o influenciem? Permite que as manchetes de jornais, os boatos, as críticas o perturbem ou deprimam? Se isso acontece, você tem que admitir que é o próprio causador, pois você mesmo criou a reação emocional. Sua atitude está errada. Será que você imagina o mal nos outros? Se o faz, procure notar a emoção que isso gera dentro de você mesmo. É uma emoção negativa que destrói sua saúde e sua prosperidade. As circunstâncias só afetam você até onde você mesmo o permite. Você pode voluntariamente e em caráter definitivo mudar sua atitude em face da vida e de todas as coisas. Você pode tornar-se o dono de seu próprio destino e o comandante de sua própria alma, do seu subconsciente. Através da imaginação disciplinada, dirigida e controlada, você pode dominar completamente suas emoções e sua atitude mental em geral. Se você imaginar, por exemplo, que certa pessoa é má, desonesta e invejosa, procure perscrutar as emoções que você ao mesmo tempo invoca dentro de si mesmo. Inverta a situação e comece a imaginar a mesma pessoa como sendo honesta, sincera, amável e boa e verifique a reação que isso provoca em você. Não é então verdade que nós somos os donos de nossas próprias atitudes? Em realidade, o que se deduz de tudo isso é que existe um conceito real do bem dentro de nós, que determina toda a nossa atitude em face da vida em geral. Nossa ideia dominante sobre o bem é a ideia de vida, pois o bem é a própria vida. Se você adotar como ideia ou atitude dominante que o bem é a força espiritual que reside dentro de você mesmo e é responsável pelos seus pensamentos, tudo lhe sorrirá. E como seus pensamentos habituais são construtivos e harmônicos, essa força orienta a sua vida, trazendo-lhe prosperidade sob todas as formas.
Você olhará para o mundo através de uma atitude mental positiva e afirmativa, e sua impressão será uma agradável expectativa de tudo que existe de melhor. Muitos encaram a vida sob um prisma melancólico e desanimado. São amargos, cínicos ou mal-humorados, tudo devido à atitude mental dominante que dirige suas reações a tudo. Para as pessoas que se vivem queixando da vida, os momentos de felicidade são geralmente muito efêmeros, quando algo de bom ocorre com elas ou alguém de sua família. Parte 3 do capítulo 1. Acredite e vença, Dr. Joseph Murphy. Nesse trecho do texto, o Dr. Joseph Murphy fala sobre atitude mental e ele nos questiona sobre o que seria uma atitude mental correta e uma atitude mental errada. Então, vamos começar comentando sobre o trecho da vendedora, né, da loja. Quando ele fala que ela se opunha violentamente ao conteúdo do seu panfleto, né, ele nos mostra qual conduta dessa vendedora como atitude errada. Ela simplesmente tinha um conceito pré-elaborado sobre o tema, né, que fazia com que ela criasse uma resistência sem mesmo saber qual era o conteúdo, né, que trazia aquele panfleto. Por que isso acontece, né? Porque uma situação, às vezes, que nós ouvimos, que nós presenciamos, que nós vivemos em nossa vida, nós assimilamos um conceito sobre o assunto que acaba imediatamente que nos faz ter uma atitude reativa a determinadas informações, a uma determinada situação que nós estamos vivendo naquele momento. Automaticamente o subconsciente nos traz aquele pré-conceito sobre aquele tema, aquele assunto ou aquela situação que nós estamos vivendo, né? E se nós formos analisar assim com uma certa profundidade, nós vamos verificar que aquele conceito pré-estabelecido em nossa mente sobre aquele assunto, ele nem mesmo foi criado por nós, né? Nós acabamos acreditando como verdade, ou melhor dizendo, nós acabamos trazendo e acreditando naquele assunto, ou naquela situação, ou naquele conceito como verdadeiro, como se fôssemos nós mesmos, mas na verdade ele nem é nosso, ele pode ter sido construído, na maioria das vezes sim, ele foi construído por outra pessoa. Nós apenas vivenciamos, ouvimos ou assimilamos aquilo de uma maneira distorcida como real e acreditamos com toda firmeza dentro do nosso subconsciente que aquilo era verdadeiro. Isso já desperta uma reatividade quando nós temos um conceito ou uma crença sobre aquela situação como verdadeira de um modo negativo, né? E quando ele diz então, qual seria a atitude mental correta? Seria não permitir que o que está fora de nós tenha poder de nos ferir se não houver o nosso consentimento, ou seja, não é? A maneira como nós encaramos as situações de nossa vida pode fazer com que nós tenhamos reações melancólicas, desanimadas, amarguradas, não é? De mau humor, ou acabamos encarando aquelas situações de um modo positivo. Por quê? Como é possível ser feito isso, né? Então ele afirma o quê? Que as emoções seguem o pensamento. E isso é fato. Quando eu penso algo e eu permaneço nesse pensamento por algum tempo, isso vai me gerar uma emoção. Então, se eu tiver pensamentos positivos, eles vão automaticamente me gerar emoções positivas. Em contrapartida, se eu alimentar pensamentos negativos, eles vão me trazer emoções negativas, não é? Por isso que ele comenta, então, que algumas pessoas encaram a vida de maneira melancólica, desanimada. Por quê? Porque elas
dão foco e atenção aos pensamentos negativos e eles vão gerar emoções negativas. E estas emoções vão perdurar e gerar mais emoções negativas. Então, a atitude mental correta é permitir que o que vem de fora, né, não tenha poder sobre nós. Que nós possamos, então, avaliar a qualidade dos nossos pensamentos, né, avaliar o tipo de pensamento que estamos tendo, porque estamos cientes, então, agora que esses pensamentos gerarão emoções. Então, o que eu penso gera as minhas emoções vão gerar os meus comportamentos e os meus comportamentos vão gerar as atitudes que eu vou ter ao longo da vida. E essas atitudes se tornarão hábitos, né? E esses hábitos vão determinar os meus resultados.